Olá, aqui é o professor Neuci, do curso de Portaria e Recepção, para mais uma videoaula. Aula de número 14, e essa aula está sendo destinada para as turmas do CCPL do Camargo. Hoje, nós vamos falar sobre relações no trabalho, relações humanas no trabalho, uma continuidade do que a gente falou na última aula. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o assunto, vamos falar dos pilares do relacionamento interpessoal, vamos dar algumas dicas aqui, os 10 mandamentos para um bom relacionamento no trabalho, enfim. Antes de mais nada, eu queria desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, enfim, o momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, e desejar a todos bons estudos. Vamos lá? Ok. Então, na aula anterior, eu coloquei algumas situações, nós fizemos uma introdução que seria essas relações de trabalho e a importância das relações de trabalho. E hoje a gente vai continuar a falar um pouco mais. Mas, antes de mais nada, a gente não pode dissociar o bom relacionamento no trabalho com o trabalho em equipe. É fundamental que tenhamos isso em mente, que trabalhamos em equipe. O trabalho em equipe, ele fortalece as relações e ele faz com que o bem comum, né, que é o trabalho em excelência, seja alcançado. Na maioria das vezes, isso foi abordado na aula anterior, os problemas que permeiam pelo trabalho acabam prejudicando o bom andamento do trabalho e até o seu desempenho, como fofocas, como problemas com hierarquia, problemas de comunicação, problemas de adaptação, problemas de características, personalidades, enfim. E do outro lado, a gente não pode deixar de falar que a relação humana no trabalho é muito importante. O trabalho precisa de pessoas e que se relacionem bem, para que a gente consiga a excelência no trabalho. Eu queria, antes de mais nada, mostrar um vídeo aqui para vocês, compartilhar o vídeo aqui com vocês, para que exprime melhor essa ideia de trabalho em equipe, né? Como o trabalho de equipe é importante. Nesse vídeo ele mostra alguns trabalhos em equipe, principalmente na esfera esportiva, da arte, enfim. Como é importante, como se consegue vislumbrar um resultado totalmente positivo e de excelência quando se trabalha em equipe. Então, vou mostrar aqui um vídeo para vocês, um vídeo para que a gente possa refletir um pouquinho, e eu gostaria que vocês tivessem um olhar todo especial para esse vídeo, para que vocês possam fazer essa reflexão também aí com vocês aqui, e também que se estenda para a sua vida pessoal, né? Às vezes a gente precisa de mais união, tanto na família como em outros aspectos, ok? Então vamos lá para o nosso vídeo. I look at your face, and it tells me the place I belong. It's right there with you. A kiss from your lips would make me come to grips with who I am. Just for you now. Isso é um painel humano, né, para quem não sabe, no qual a conjunção e a harmonia das pessoas podem formar qualquer tipo de objeto ou forma. Teatro das sombras. Isso é um evento que acontece na Catalunha, Espanha, onde tem a pirâmide humana. Mais de 60 pessoas estão numa torre. A gente pode falar também do esporte, né? O remo aí no caso. A harmonia, né, a sincronia nos movimentos faz com que a embarcação ande mais rápido e seja mais eficiente o seu deslocamento. Um grupo de paraquedistas formando uma forma geométrica. Nós temos mais de 100 paraquedistas aí. O erro é fatal.
nada sincronizado, também uma beleza artística imensa, sincronismo excepcional. Os cabelos afinados. Nós temos uma equipe de Fórmula 1. E é um exemplo traço muito bem colocado aí, né? Como a equipe faz essa diferença. Essa cena também é muito legal, né? O filme do Homem-Aranha, aquelas pessoas, ele passa de mão em mão, estava ferido. Muito legal. É muito legal. Isso aí é um filme, um vídeo que mostra muito pra gente, né? No caso aí do vídeo, né, que vocês acabaram de verificar, ele fala muito de setores, né, no esporte, né? Eu queria pensar ali o momento ali da corrida de Fórmula 1, a equipe ali mostra de forma muito clara a importância. Eu vou até mostrar outro vídeo para ilustrar melhor, para explicitar mesmo essa importância do trabalho em equipe, tá? Vou mostrar um vídeo aqui sobre a Fórmula 1, especificamente a equipe da Ferrari, que mostra que nem sempre foi assim, mas a repetição leva à perfeição. Minuto 97 para trocar os pneus. And that looks like another set of slicks to me, James. It's absolutely extraordinary. When Salo came in moments ago, they had those slicks and drives ready for it. Right rear. Not ready on the left rear. There's no tyre. Right rear, I bet you can't, there's no tyre here. I've never seen anything like it. There's no tyre to put on. Oh, I thought we had one when the race started, he's saying. Well, this is ludicrous. This is low. We're going to have a committee meeting about it. Stick it on and send him out. A major misorganisation problem there. His lights went green and off he went, but his fuel rig was still attached. Finally, he came to a halt, and the Ferrari mechanics arrived on the scene. Então esse vídeo também ele ilustra de uma forma bem clara, né, o trabalho em equipe. A Ferrari, para todos conhecem a Ferrari, é um exemplo de escuderia italiana, né, no automobilismo, perfeição em tudo que se propõe a fazer, e mostra ali a própria Ferrari errando, né? Mas isso aconteceu com o Felipe Massa em Singapura, né? Tem até a legenda explicando, em 2008, né? E aí a Ferrari ficou totalmente desmoralizada, porque logo a Ferrari errar, e aí eles fizeram um pacto ali entre os mecânicos e os engenheiros que isso não poderia acontecer mais, isso era inadmissível. A partir daí eles começam a fazer repetitivo esse procedimento de troca, de abastecimento, eles começam a estudar novas técnicas para se adaptar às novas mudanças e tecnologias, eles começam a fazer treinamentos a ponto de chegar no absurdo, né? 1 minuto e 97 para abastecimento e troca de pneu. Bem, e por que a gente está falando isso?
porque sabemos que é difícil essa sincronia, essa harmonia. As relações de trabalho são, na maioria das vezes, os problemas sérios que emperram o bom andamento do serviço, a excelência no atendimento e principalmente as relações de trabalho. Quando a gente não tem aquela harmonia, quando não se tem aquela sincronia, a gente fica com aquela rusga. Falei na aula anterior sobre algumas coisas pormenores que acontecem que acabam prejudicando todo o andamento do serviço. Então, a gente precisa fazer uma reflexão melhor, né? E como lidar? Porque os problemas virão. São problemas inerentes mesmo, que permeiam no ambiente de trabalho. Como lidar com esses problemas? Quais são as dicas ideais para que possamos superar ou lidar com esses problemas? Então era isso que a gente ia falar agora, né? O que vamos falar agora. Qual seria os principais? Então vamos começar com exatamente aqui, né? As relações interpessoais, né? Vou apresentar aqui de novo minha tela para que a gente possa ver melhor, né? E vocês possam acompanhar aqui comigo. Tá? Lembrando que essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma do CCPL e vocês podem assistir mais de uma vez, ou pausar, ou no momento que ficar adequado. Ok? Beleza, vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente vai falar são dos 5 pilares dos relacionamentos interpessoais, ou os relacionamentos no trabalho, tá? Esses são 5 pilares, poderia até citar mais, mas esses são os principais. O último, a gente vai deixar uma aula só para isso, quando formos falar da ética do trabalho. Mas aqui a gente vai pensar algumas coisas, vamos ver se dá tempo da gente falar tudo aqui, ok? Primeiro aí que a gente está vendo aí é o autoconhecimento, né? A empatia, o segundo item, a assertividade, a cordialidade e a ética, tá bom? Então vamos começar aqui pelo primeiro, que é o autoconhecimento, né? E já começamos com uma pergunta aqui. Quais atitudes de outras pessoas que afetam positivamente ou negativamente o seu comportamento? Quais atitudes que você tem que afetam positivamente ou negativamente outras pessoas? Então isso é fato. No trabalho, você pode, a gente até, quando você vai adestrar um animal, se usa o termo reforço positivo e reforço negativo. Se você pega e vai adestrar um cachorro e você começar a bater nele, talvez ele até acate aquilo que você queira que ele faça, mas por medo, não porque ele queira fazer aquilo. E se você também tratar ele com carinho, der um petisco toda vez que ele fizer algo que você queira, ele vai fazer, mas não porque ele está com medo, é porque ele sabe que ele vai ter uma recompensa. E assim também é no ambiente de trabalho. Tudo que você faz, ele vai gerar uma consequência positiva ou negativa, vai depender da forma que você tratar o problema. E é muito importante você ter um autoconhecimento, né? Você se conhecer quais são as suas limitações, quais são as suas qualidades, quais são as suas dificuldades ou quais são os seus potenciais. Quando você sabe disso, e até os seus limites, né? Eu posso chegar até ali, para que você possa melhorar. Então, no relacionamento interpessoal é muito importante você ter um conhecimento, o autoconhecimento, né? E aqui, ó, como que eu vou adquirir esse autoconhecimento? São 3 passos, né, para adquirir o autoconhecimento. Primeiro, a observação. Preste atenção em tudo. Então é muito importante a gente ter atenção em tudo que está ao nosso periférico, tudo que está ao nosso redor. É importantíssimo sabermos de tudo que está à nossa volta. Não quer dizer que você está futricando, que você está bisbilhotando, não. É que você está atento a tudo que está acontecendo. Às vezes, esse fator de observação vai facilitar o entendimento do trabalho que você tem que fazer e como você tem que lidar com determinados trabalhos. Então é muito importante. Tem pessoas que estão, às vezes, né, elas ficam dispersas e elas não conseguem agir na hora que tem que agir. Por quê? Porque elas não entenderam o que está acontecendo ao seu redor. Contrapartida, tem pessoas que já estão antenados do que está acontecendo e se antecipam. A gente chama isso de proatividade, ok? Questionamento, né? Desses 3 passos também temos questionamento. Questione todas as atitudes. É importante você saber a origem daquilo, por que você está fazendo, como deve fazer, se há uma forma de realizar essa tarefa ou esse tipo de serviço de formas alternativas, né, outras possibilidades. Então é importantíssimo isso para o seu autoconhecimento. Questione. E a última, análise. Tire imagens para auxiliar. A imagem que a gente fala é você fixar, você olhar, você conseguir ver uma situação. Se põe naquela situação, né?
a gente chama de fotografia, né? Você tirar uma fotografia do momento, pô, será que está certo? Mas será que eu faço dessa forma também? Isso é muito importante para o autoconhecimento. E, de modo geral, o autoconhecimento é você fazer essa sua análise geral mesmo, né, para poder fazer o seu serviço ou executar determinada tarefa de forma a contento. Ok? Vamos aqui para o segundo passo, que é a empatia. A empatia também é um assunto muito falado hoje no setor empresarial, né, no setor de trabalho, e até mesmo em outros âmbitos, né, educacional, pessoal. Os coaches falam muito da empatia. E o que seria empatia? Né? Você se pôr no lugar do outro. Né? E aqui nós temos aqui na projeção, né? Empatia gera empatia, quer dizer, quando eu me ponho no lugar do outro, eu imagino que a pessoa possa fazer o mesmo comigo. Ou pelo menos deveria ser assim. Ela se pôr no meu lugar. Né? Então, primeiro, né, na empatia, considerar os outros. A gente tem que considerar e contextualizar as limitações dos outros ou o contexto que está relacionado a determinado assunto. Às vezes a pessoa, numa situação de trabalho, a pessoa não está bem aquele dia, talvez ela esteja adoentada ou com algum parente, algum ente querido, e aí você, não, tem que fazer. Ou, por exemplo, uma pessoa tem uma determinada dificuldade em realizar alguma tarefa, você já sabe que ela tem aquela dificuldade, então você auxiliar, porque você já sabe das limitações, né? Então, sempre considerar os outros. Né? Na empatia, considerar as suas opiniões, sentimentos e motivações. Colocar-se no lugar do outro, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Essa última frase aqui, ela sintetiza tudo, né, sobre a empatia. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. E aí eu vou dar uma recapitulada, quando a gente falou do atendimento ao cliente, talvez é isso, né? Falta um pouco na maioria das pessoas. Às vezes um cliente se pôr no lugar do atendente, da portaria e recepção, da recepcionista, do porteiro, e vice-versa. Né? Talvez a pessoa esteja nervosa, por que ela está nervosa? Será que ela tem motivo para estar nervosa? Então a empatia é uma das palavras-chave para que a gente possa trabalhar isso. Vamos para o próximo item aqui, ó. Ainda falando sobre empatia, o que ele pensa e sente, escuta, vê, por que ele faz, né? O ambiente de amigos. Quando a gente faz essa contextualização, ajuda muito a gente entender as coisas. Né? Sempre antes da gente cravar uma situação, foi isso, fazer esse exercício aqui da empatia. Outra coisa importante é a assertividade. O que é assertividade? É uma competência emocional que determina o indivíduo consegue tomar uma posição clara, ou seja, não fica em cima do muro. Uma pessoa assertiva afirma o seu eu e a sua autoestima, demonstra segurança e sabe o que quer e qual alvo pretende alcançar. No caso aqui da assertividade, ela está relacionada ao primeiro item. Quando você faz o seu autoconhecimento, quando você analisa a situação, você tem uma possibilidade enorme de tomar decisões corretas e decisões assertivas mediante do trabalho. Ok? Então isso é importante também, a assertividade, e nunca ficar no cima do muro. Né? A insegurança também é algo que atrapalha muito, né? As pessoas pedem, você não sabe que se vai, se fica, como que faz, principalmente no setor empresarial, no setor de trabalho, os chefes, as pessoas gostam de pessoas assertivas, né? Qual tem segurança do que vai falar. E aí nós temos também uma palavra-chave. Eu costumo dizer que a cordialidade é uma das palavras-chave para o curso de portaria e recepção. Com licença, obrigado, tudo bem, bom dia, boa tarde, me desculpe. A cordialidade é fundamental. Ela quebra barreiras e ela abre portas. Né? Então, aqui na cordialidade, tratar as pessoas com cordialidade, ser gentil, solícito e simpático, e demonstrar consideração pelo outro de várias formas. É um ato de fazer o que deve ser feito sem levar em conta quem. Então, tratar todos aqueles que estão à sua volta, independente do cargo, da opção, né? Enfim, de qualquer tipo de categoria, sempre tratar as pessoas bem. A pessoa, ainda que ela não te trate bem, eu costumo dizer que a cordialidade, ela abre muitas portas. Então, eu já vou emendar aqui uma história rapidinho que eu escutei na internet, de um psicólogo chamado Rossando Kindler, ele contando que um dia ele, muito apressado, sai no trânsito, correndo, porque ele estava atrasado por um determinado compromisso, e ele fecha uma pessoa. E a pessoa ficou muito brava, só que ele não deu tempo para desculpa, ele continuou andando, e logo à frente tinha um farol, ele parou, e a pessoa colou do lado, né? Ela emparelhou ali com ele, e falou, agora que acaba. E disse que era um motorista fortão, um caminhoneiro, ele disse que abriu a
a porta do carro, bravo, vociferando, ele falou, agora eu vou morrer. E quando antes que o motorista, né, revoltado fosse, né, falar alguma coisa, ele interpela com uma frase bem simples, ó, me perdoe. Tudo que o senhor falar sobre mim, todos os insultos que o senhor for fazer, o senhor está completamente correto. Eu fui muito imprudente lá atrás. Eu peço perdão e agora o senhor pode falar. Nesse momento, ele usou de uma cordialidade, uma educação tamanha que ele quebrou, né, o clima de hostilidade, de agressividade. Diz que o caminhoneiro queria, né, o rapaz bravo queria, mas ele, no máximo que ele fez foi respirar, né, dar umas baforadas e falar que isso ocorra outra vez, viu, rapaz? O senhor está errado mesmo e que isso não ocorra. Quer dizer, ele evitou tantos males. É claro, é uma história assim para a gente fazer uma analogia à cordialidade, mas tem muitas outras coisas que dá para a gente conseguir na cordialidade. Você, o convencimento, a simpatia das pessoas que trabalham com você, a educação, né? O deferimento, a consideração. Então, cordialidade é uma das palavras-chave. E aqui, ó, nós temos os 10 mandamentos para o bom relacionamento no trabalho. Eu vou tentar aqui ser breve, tem algumas coisas que a gente já falou anteriormente, então vamos lá. Primeiro, seja cordial, acabamos de falar com os colegas. Evite muitas conversas, conversas muito pessoal. A vida pessoal de cada um deve ficar fora do âmbito de trabalho. Quanto mais se sabe sobre a vida pessoal de alguém, mais intimidade se adquire. Consequentemente, a intuição em campos não profissionais. Então, isso é muito, muito sério. Então, evitar se expor, a menos que você queira. Mas isso não é bom. No âmbito de trabalho, a gente tinha falado anteriormente, fazer o possível para manter o relacionamento profissional. Segundo, escute o que o outro tem a dizer, mas quando for algo que pode gerar um conflito, não leve para o lado pessoal. Aborde a questão em uma reunião. As coisas devem ser tratadas de modo profissional. Isto ajuda a se distanciar das discussões entre duas pessoas. Então é muito importante isso. Tem uma máxima que diz assim, quando for elogiar, elogie em público. Quando for chamar a atenção, chame de particular. E é uma máxima mais do que certa. Quando você tiver que resolver alguma coisa com uma pessoa, chame no canto e tente resolver da melhor maneira possível através do diálogo. Terceira dica. Seja sorridente, amável, não leve seus problemas pessoais para o trabalho. Mas caso não esteja bem consigo mesmo, lembre-se de tratar outros com gentileza. Isso também é importantíssimo a gente falar aqui, que ninguém tem culpa dos nossos problemas. E também ninguém é obrigado a saber que nós estamos com problema. Mas no ambiente de trabalho a gente vai tentar ser o mais profissional possível. Tá? E quando você demonstra isso através das suas atitudes, existe coisas positivas acontecendo reciprocamente. Vamos para a quarta aqui, ó. Evite apontar o que o colega deixou de fazer. Ocupe-se com a sua tarefa. Cada um é responsável pela sua atividade e responde pelo que faz. Falamos isso também na primeira aula sobre, às vezes, a gente querer atribuir a nós o papel de chefe. Claro, você pode falar de uma forma respeitosa ou dar algumas dicas, mas se a pessoa não quer entender ou se você acha que ela vai ficar chateada, deixa essa possibilidade para essa atenção, né? Chamar a atenção para o chefe. A 5. Caso precise se defender de alguma acusação, seja firme nas palavras, não perca a paciência, controle a ira e construa argumentos para a sua defesa. Tenha domínio próprio. O que a gente sempre costuma falar, e isso é muito importante. Esse 5 aqui, eu queria abrir um espaço aqui para dizer que no setor de portaria e recepção, a gente que lidar com clientes, lidar com pessoas, quando a gente perde a paciência, você perdeu a razão, ainda que esteja certo. Então é muito importante, na hora que uma pessoa te acusar de alguma coisa, você ter a calma, a paciência, né, para explicar o que está acontecendo e nunca perder o domínio próprio. Esse é um dos segredos básicos. 6. Procure ser cordial com todos, mas se afaste dos colegas escandalosos que fazem da raiva ou da ira ou do mau humor uma ferramenta para prejudicar as relações humanas do trabalho. A gente sabe que não dá para a gente controlar todos os nossos sentimentos. Tudo isso que a gente está falando aqui são dicas, são mandamentos, são orientações e a gente sabe que nem sempre a gente consegue cumprir. Porém, a gente tem que tomar algumas precauções. Uma é dessas. Tem pessoas que conseguem controlar mais, pessoas que controlam menos.
Então, você tem que tomar cuidado, porque, de repente, uma pessoa faz algo, ela tem um determinado comportamento que pode ser atribuído a você se você estiver no mesmo ambiente compartilhando daquilo ou comungando daquelas mesmas atitudes. Vamos para 7. Faça o melhor que puder na sua função, mas ajude algum colega que pedir sua ajuda. Caso não peça sua ajuda, pergunte primeiro se ele deseja ser ajudado. Às vezes queremos ajudar, mas o outro não deseja ser ajudado. É o que a gente falou da empatia. Às vezes a pessoa não quer aquela ajuda, ela não quer se expor, ou de repente ela está fazendo um teste com ela própria. A gente sempre tem que ter muito jeito para chegar com as pessoas, trato para chegar com as pessoas. A forma que você vai abordar o seu colega de trabalho faz muita diferença. 8º, veja em cada colega um colaborador. Cada um tem suas dificuldades e suas potencialidades, mas procure ver o lado bom de cada um apresenta. Se virmos apenas o lado difícil das pessoas, a convivência fica insuportável. Essa dica também é importantíssima e aí a gente remete ao início da nossa conversa com aquele vídeo. Se a gente conseguir trabalhar em equipe, vai ser muito melhor. É claro que vai ter diferenças, mas a gente tem que tolerar algumas diferenças, porque ninguém é perfeito e ninguém é igual a ninguém, né? Já dizia o Roberto Sintig. Ninguém é igual a ninguém. A gente sabe que todo mundo tem suas dificuldades, assim como nós, né? Somos passíveis de erro, né? De algum roupante de ir, enfim. Mas a gente tem que ver no colega um colaborador. Ele pode me ajudar na minha ascensão profissional e para que meu trabalho fique melhor. Evite brincadeiras que podem ofender. Ser alegre não quer dizer que tem que ser brincalhão o tempo inteiro. Esse tipo de pessoa não é agradável e pode deixar os outros um pouco à vontade diante de alguém que brinca demais. Então isso também é importante. No ambiente de trabalho não é um ambiente de brincadeira. Evitar brincadeiras ofensivas e principalmente aquelas que fogem mesmo de toda a regra. Eu já vi casos de pessoas que perderam emprego por excesso de brincadeiras, ou porque perderam a mão da noção. E hoje a gente tem até uma política em várias empresas, né, do respeito, do não bullying, porque o bullying não é uma coisa que só está restrito ali no ambiente escolar, não. Tem muitas pessoas que mesmo no ambiente de trabalho fica aquela brincadeira, e tem muitas pessoas que são muito introvertidas, elas não falam nada, mas só Deus e elas sabem o que está passando ali. Então, as brincadeiras nunca, jamais. E aqui, na dica 9, ele fala, ser alegre não quer dizer que tenha que ser brincadeira. Então, você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa para frente, porém, sempre tomando esse cuidado e olhando, será que a brincadeira que eu fiz agrada o outro? E por último, pessoal, para a gente encerrar aqui, ó, outra dica, não menos importante, ó, não seja inconveniente. Se algum colega veio com roupa penteado, com uma roupa, um penteado, uma bolsa de CEP que chame a atenção, por não ser bonito, evite dar relevância a essas questões. É outra coisa no trabalho, a gente fica mais preocupado com a pessoa do lado do que com a gente mesmo. Então, muito cuidado com isso. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm reações diferentes. E se a gente se pôr, e aí eu volto também ali na dica da empatia, se a gente se pôr no nosso lugar, no lugar das pessoas, praticar realmente a empatia, a gente vai ver que a gente tem um resultado muito melhor. Ok? Bem, pessoal, essa aqui foi uma das dicas importantíssimas sobre relações de trabalho. Nas próximas aulas a gente vai tentar estender um pouco mais esse assunto, que é um assunto muito importante, são dicas que contribuem muito para a nossa qualidade de serviço, e são assuntos que puxam fios, né? São muitas outras coisas, vamos falar de ética nas próximas aulas. Espero ter ajudado, espero que essas dicas a gente possa colocar em prática e tentar olhar a nossa qualificação de uma forma especial, ok? Eu agradeço aqui o tempo colocado aqui nessas aulas, peço para que continue perseverante nos estudos e estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida, ok? Até mais, fiquem com Deus.